Putscats, começa agora mais um podcast do IF. Neste episódio, você vai conhecer um pouco do trabalho de pesquisa da Aline Severo da Silva e ouvir as emocionantes histórias da Lidiara, da Andréia e da Cirlei, estudantes do curso técnico em administração, modalidade EJA-EPT. Que essas histórias inspirem a todos nós. E aí, vamos conferir? Olá, pessoal! Eu sou Aline Severo da Silva, estudante de mestrado do Prof. EPT e servidora do campus Sapucaia do Sul. Esse podcast vai apresentar uma parte da minha dissertação, contando para vocês um pouco da história de vida de 3 mulheres estudantes do curso técnico em administração, o ProEja. Vou contar para vocês o que me motivou a gravar esse programa. Desde 2008, eu trabalho no campus Sapucaia como técnica em assuntos educacionais. No intervalo entre os anos de 2017 e 2019, assumi a coordenação de assistência estudantil e tive a oportunidade de estar próxima das estudantes do ProEja, perceber a riqueza de experiências que elas me contavam a partir dos atendimentos que realizei nesse período. Como vocês devem saber, o ProEja é um curso técnico integrado na modalidade Educação de Jovens e Adultos. Ou seja, as pessoas que procuram o curso tiveram suas trajetórias escolares interrompidas em algum momento e retomaram os estudos posteriormente. Me interessava saber o que aconteceu para que elas tivessem deixado a escola, e principalmente porque tinham decidido voltar. Pode ser que tenha surgido para vocês a dúvida: por que as histórias das mulheres? Eu digo, primeiramente, porque a maioria das estudantes do ProEja de Sapucaia são mulheres. Elas correspondem a aproximadamente 75% de estudantes matriculadas. Mas não só por isso, também porque historicamente pouco se sabe sobre a história das mulheres em geral. Me inspiro em Michelle Perrot, uma das autoras que me acompanha nesse estudo, para dizer que a maior parte das histórias que sabemos sobre figuras femininas são contadas pelos homens. Diversos são os fatores que nos levam a isso, não é o caso destacá-los agora, mas dizer que esses relatos falam de mulheres de forma genérica ou idealizada. Minha intenção aqui é trazer um relato de mulheres reais, descrevendo e contando suas histórias por si mesmas. As histórias que vocês ouvem a partir de agora foram gravadas em dezembro de 2019. Iniciamos com a Lidiara, 31 anos, estudante do 5º semestre. Passa a noite toda na pisada da morena. Eu sou natural de Santa Maria, sempre morei lá, desde criança, nasci lá, cresci lá. E ao longo do tempo, assim, foi passando. A minha mãe, ela foi casada a primeira vez e daí teve 2 filhas, que são a minha irmã mais velha hoje. Daí depois ela se separou e foi casada com meu pai, que teve eu e o meu irmão, que é gêmeos comigo, e a minha irmã, que é a mais nova. Daí, ao longo do tempo, a gente morava lá em Santa Maria, tudo, na casa própria, sempre em casa própria, que os pais dela deixaram para ela. E daí, do nada, assim, eu tinha 10 anos de idade, um dia ela saiu para visitar a minha tia, que estava doente. E a minha mãe sempre foi uma pessoa muito alegre, assim, muito espontânea, não tinha vizinho que não gostava dela. E, assim, eu recebi, assim, voltar, assim, a notícia, ficamos recebendo que ela tinha falecido. Nunca vou me esquecer. Essa imagem ficou na minha cabeça. O meu pai ficou sabendo e saiu correndo do serviço e chegou em casa para nos avisar. Ele deu um tropicão na porta, desesperado. Ela foi ver minha tia e na volta dela ter visto a minha tia na volta, deu um infarto fulminante nela na rua. Tava ela e minha outra tia. E ali tentaram reanimar ela e não conseguiram. Eu tinha 10 anos de idade, eu e o meu irmão.